Bom, e agora, comecinho de abril, já tem mais gente pensando na entrega do imposto de renda. E como a gente faz às quartas-feiras aqui no Isto É ao Vivo, primeira edição, a gente traz o nosso quadro de economia. E como a gente ainda vê muitas dúvidas por aí, eu estou recebendo aqui agora o nosso segundo convidado de hoje, o Cleiton Felipe, gerente de assessoria fiscal da BDO Brasil. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu acho que também vale a gente começar pelo básico, assim como eu estava com o doutor Antônio, vamos falar um pouquinho do básico. Mas antes eu só quero pedir para você que está acompanhando a nossa transmissão, se você tiver alguma dúvida em relação ao imposto de renda, manda para a gente aqui na nossa aba de comentários, a nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, para a gente ir acompanhando e eu vou levando as dúvidas aqui para o Cleiton, tá bom? Vamos falar primeiro o que mudou na declaração desse ano, Cleiton? Tá, muita coisa, né? Na verdade, esse ano, basicamente, o que mudou é as alterações foram a Receita Federal, a partir desse ano, 2017. 18. Ano de... Ano calendário 2017, decidiu que dependentes com idade superior a 8 anos, ou que completaram 8 anos até o final do ano, até 31 de dezembro de 2017, elas devem ter um CPF para serem consideradas dependentes. Essa medida, provavelmente, a partir do ano que vem, qualquer dependente, independente de idade, tá? Nasceu, além do número do registro de nascimento, receberá também o CPF. Isso já vem sendo aplicado. Eu tenho, inclusive, um amigo que recentemente tornou-se pai e ele já na escritura, na certidão de nascimento, já tem o CPF da filha dele. Na parte de declaração de bens, a Receita Federal, principalmente imóveis e veículos, a Receita Federal estendeu um pouquinho mais, está pedindo um pouquinho mais de informações, como, por exemplo, número do registro do imóvel, data de aquisição, o registro do imóvel na prefeitura, o número do IPTU, a metragem do imóvel e algumas outras informações relacionadas especificamente ao imóvel. Para automóveis ou embarcações, aeronaves, eles estão pedindo também o número do ou registro, se embarcação ou aeronave, e o renovando o veículo. Basicamente, o que mudou esse ano foram essas 2 ou 3 mudanças. As declarações, assim como no ano anterior, podem ser entregues via computador, via smartphone, tablet. Existem várias possibilidades, facilidades para que você preencha e entregue sua declaração de imposto de renda. Agora, deixa eu tirar uma dúvida, que é uma dúvida que acho que é meio geral. Muita gente deixa para entregar a declaração lá no último minuto, né? A última semana é quando todo mundo se movimenta e começa, não, preciso desse documento, preciso daquilo. Por que você acha que a população, de fato, deixa para essa última hora? Eu acho que é uma questão, primeiro, cultural. Tá? Eu acho que a nossa cultura brasileira, infelizmente, costumamos deixar as coisas as declarações, principalmente, para os últimos minutos ou para o último dia. Existem também, óbvio, algumas outras possibilidades que impedem a entrega prévia da declaração, antes do prazo final, na verdade, que é a ausência de documentos. Às vezes, as instituições financeiras não disponibilizam documentos, o que é muito difícil de acontecer, mas pessoas que estão ausentes ou hospitalizadas, ou por algum motivo qualquer, um motivo alheio à vontade, ela não tenha o tempo suficiente para se preparar. Mas, na maioria dos casos, é por conta da natureza brasileira mesmo, deixar para a última hora. O brasileiro gosta, né? Não há vantagem nenhuma com isso, principalmente agora que a Selic está bem baixa. Então não há vantagem você entregar por último para receber sua restituição no final do ano e aí então acumulada com a juros Selic até o final do ano. Então a Selic não vem sendo um bom investimento, vamos dizer assim. E algumas pessoas faziam isso como investimento. Eu vou entregar no último lote ou nos últimos dias para receber minha restituição no último lote. E aí, então, como a Selic geralmente era, no ano passado, estava por volta de 1%, estava rendendo muito mais que a poupança. Então, ao invés de receber a restituição antes, deixava para receber no final, que recebia acumulado com juros Selic até o final do ano, rendia mais o dinheiro. Valia mais a pena. Para aqueles. Hoje em dia, não tem. Como a Selic está bem baixa mesmo, não há motivos ou. Sugestão, não sugiro que se deixe para a última hora. Agora, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm em relação à declaração de dependentes. Como é que funciona a declaração de dependentes no imposto de renda da pessoa física? Bem, na verdade, dependentes pode ser a esposa, o filho, o sogro, a sogra, alguém que você tem a curatela, vamos dizer, você é um tutor daquela pessoa. Como funciona isso na prática? Primeiro, a relação de dependência é financeiramente
você tem que ter um vínculo com essa pessoa. Eu citei aqui entre elas a questão de que poderia ser o sogro ou a sogra. Vamos supor que eu informe a minha esposa como minha dependente e a minha sogra eu mensalmente a ajudo pagando um convênio médico, contribuo com a compra mensal, por exemplo. Eu tenho como comprovar que de fato ela é minha dependente. Para isso, óbvio, a minha esposa tem que estar na minha declaração de imposto de renda também como minha dependente. Não adianta eu pegar o CPF da minha sogra, colocar na minha declaração como minha dependente e a minha esposa fazer uma declaração separada. Sim. Então, isso não tira de mim o benefício de incluí-la como dependente na minha declaração. Como começamos, né? E uma das principais mudanças, dependentes agora, para 2017, que estamos entregando a declaração agora até o final de abril, obrigatoriamente tem que ter CPF, até quem tem mais de 8 anos, e a partir do ano que vem, todos os dependentes, independente de idade, tem que ter o número do CPF. É relativamente simples, existem casos um pouquinho complicados, como, por exemplo, quando há uma dissolução, uma separação, e o filho fica naquele impasse. Eu coloco meu filho como dependente na minha declaração, ou da minha ex-mulher, ou do meu ex-cônjuge. No ano da separação, é possível que o dependente esteja nas duas declarações, mas figurando de forma diferente. Dependente em uma e alimentando em outra. Qual a diferença entre dependente e alimentando? O alimentando é aquela questão de... acho melhor eu exemplificar, fica mais fácil. Eu separo da minha mulher, da minha atual esposa, e eu tenho uma filha. A minha filha passa a ser dependente na declaração de imposto de renda dela. Só que na justiça, ou não na justiça, eu tenho um acordo com a minha esposa de que as despesas escolares, médicas, inclusive até a própria pensão, eu pagando uma pensão, acordei um valor mensal com pensão que eu vou pagar para minha ex-mulher para manter o meu filho. Para que eu goze do benefício na minha declaração, que torne dedutível da minha base de cálculo do imposto de renda, eu tenho que informar a quem ou a que se refere aquelas despesas. E aí eu tenho que informar o meu filho, que é dependente na declaração da minha esposa, como alimentando na minha declaração de imposto de renda. Existe, inclusive, na ficha específica para isso. Um dependente e um alimentando. Existem possibilidades de ter as duas situações. Então, um filho pode ser... você pode ter o benefício de um dependente ou de um alimentando no mesmo ano fiscal. Então, por exemplo, no caso de pais separados, em que o pai paga pensão para o filho, nesse caso, o filho é alimentando do pai e dependente da mãe. Exato. Exatamente. Acho que ficou claro. Tem aqui algumas perguntas, o André mandou. Quem tem MEI tem que declarar todos os anos também? Sim. Via de regra, sim. Por quê? De certa forma, as pessoas físicas têm um receio de prestar informação ou entregar a declaração de imposto de renda com certo receio de que a Receita Federal vai tributar tudo que eu tenho de patrimônio. E é uma inverdade isso, tá? Todo o rendimento que um MEI receber da sua prestação de serviço, etc., esse rendimento ele é considerado rendimento isento na pessoa física. Na declaração da pessoa física, ela é considerada um rendimento isento. Não há por que omitir. Inclusive, é até bom que você o faça para uma questão futura. Você precisa comprar um imóvel, fazer um financiamento, solicitar uma abertura de contas. A declaração de imposto de renda, ela se torna um documento que te viabiliza, facilita a sua vida nesse sentido. Você informa bens lá, os seus bens, o seu patrimônio, ele começa a aumentar gradativamente, anualmente. Se você não informa uma renda, uma fonte, como é que você vai justificar de que forma o seu patrimônio aumentou? Então, informar as receitas, principalmente de MEI, que são consideradas receitas isentas, não é um motivo para... Não tem por que omitir, na verdade. Eu recomendo que todos façam, justamente para justificar o patrimônio, e a declaração de imposto de renda em si vai te beneficiar no futuro, como eu disse antes, né? Para abertura de contas e etc. Tem aqui uma pergunta do Valdomiro Andrade, que acho que vai por essa linha também. Gostaria de saber se devo juntar na minha declaração de pessoa jurídica meus rendimentos de pessoa física.
Aí é o contrário, ao invés de declarar o MEI de pessoa física, Não. declarar o de pessoa física na empresa. Não. É algo também muito, um assunto, um universo muito complicado esse, de a pessoa física conseguir segregar, separar. Eu estava aqui com o doutor Antônio, então eu vou usar os termos mais simples. Por favor. Porque o economês, ele pode ser tão complicado quanto o juridiquês, né? Exato. Então a questão é, a pessoa tem que segregar, separar muito claramente o que são receitas e despesas da pessoa física, ou seja, dela, e o que são receitas e despesas da empresa. Por isso eu recomendo, inclusive, que se abra contas específicas. Quando você tem uma MEI hoje, você consegue abrir uma conta corrente específica para essa MEI. Então, você não precisa necessariamente manter uma única conta e receber todos os proventos, tanto da prestação de serviço por uma MEI, como também suas aplicações financeiras, ou existem assalariados, pessoas assalariadas que possuem MEIs, que trabalham, prestam serviços extraoficiais e recebem, não extraoficiais, fora do salário, ainda tem uma outra atividade que é via MEI. Então ela tem a conta corrente da pessoa física e eu recomendo extremamente, abra uma conta da pessoa jurídica para manter tudo separado. Acho que essa é uma indicação de quase todos os contadores, assim. Mantenha separado, é extremamente recomendado, para evitar esse tipo de complicações na hora. Não se deve incluir receitas da pessoa física, respondendo a pergunta, da pessoa física da pessoa jurídica. Olha, a Sônia Lima de Moura, tá? Mandou, dona de casa tem que declarar? Dona de casa que tenha rendimentos acima de, eu não lembro o número. 28.559. Muito obrigada. Mil, arredondando, tá? Sim, deveria declarar, tá? Deveria, não deve declarar, porque é um dos quesitos, né? É uma das relações que obriga a pessoa física a declarar um imposto de renda, é ter recebido rendimentos tributáveis, tenha recebido em 2017 uma soma superior a 28.559. É um dos critérios. Outros, por exemplo, que obriga a pessoa a entregar, teve venda de imóvel, por exemplo, e pagou o imposto de renda. Ainda que ele não se enquadre em nenhum dos outros critérios, o fato dele ter vendido e ter pago um imposto, obriga ele passa a ser obrigatório a entrega da declaração. Talvez não tenha benefício nenhum, mas ele tem que fazer. Uma questão que eu gostaria de esclarecer aqui é a questão dos 28.559. Tem pessoas assalariadas que, independente da condição, tenham outros imóveis e receba rendimentos de aluguel. Tenha em mente que os 28.599 não é única e exclusivamente da sua fonte pagadora ou seu salário. A soma do seu salário mais a soma dos rendimentos de aluguel que você tiver ao final do ano, se superiores a 28.559 e alguns centavos, você está obrigado a entregar a declaração. Basicamente, você precisa pegar tudo que você recebeu ao longo do ano e juntar. Esse valor tem que ser abaixo de 28 mil para você não ter que declarar, para você ser isento. Exatamente. Isso inclui pensão, aluguel. Pensão. Inclusive, nós começamos a conversar sobre essa questão e eu acabei não falando isso, mas pensei e não falei. A pensão paga pelo pai, a ex-mulher, ou para manutenção do filho, para o pai é uma despesa dedutível da declaração de imposto de renda dele. Para a mãe que recebe essa receita é considerada um rendimento tributável para ela. Então ela tem mensalmente que preparar o carnê-leão e, se enquadrado, dependendo do valor que ela receba de pensão, ela tem que pagar imposto também. E essa pensão ela tem que juntar o salário dela, se ela também trabalhar, e a somatória de tudo isso, se ultrapassar os 28.559 e alguns centavos, obriga ela a entregar a declaração de imposto de renda, sim. Agora, muita gente não tem conhecimento da história do carnê-leão, de você ir fazendo todos os meses. Sim. Quem não tem conhecimento disso, consegue pagar tudo agora de uma vez? Mas vem uma multa, não? Não? A Receita Federal, a instrução normativa da Receita Federal, não me recordo o nome agora, o número, ela é bem clara. Rendimentos oferidos mensalmente, você tem que tributá-los mensalmente. O nosso sistema de tributário é base caixa, então eu recebi a receita, eu tenho que pagar o imposto. Eu tenho que apurar o carnê-leão, é uma forma difícil de fazer? Não. A Receita Federal dispõe de um programa, inclusive... Tem aplicativo para celular. Tem aplicativo, exatamente. Então,
tem como você fazer isso em bases mensais. Putz, não fiz isso, agora tenho que fazer em atraso? Seguindo a legislação ao pé da letra, sim. Você deve fazer em atraso, recolher os impostos com multa e juros, e daí sim você inclui tudo na declaração do imposto de renda anual. Talvez parte disso volte para você em forma de restituição. Bem como talvez você tenha que pagar um adicional na declaração de ajuste anual. Essa é a declaração, o termo mais adequado, declaração de ajuste anual. Tudo que você pagou durante o ano ou recebeu de várias fontes diferentes é sumarizada, são somadas as receitas, os impostos também, e é tudo ajustado nessa declaração. Aproveitando que a gente está num dia de esclarecimentos, assim, de dúvidas mais gerais, o que é exatamente a restituição? Porque a partir do momento que você paga um imposto em cima do que você está recebendo, você não deveria pagar a mais para depois ser restituído. Você deveria pagar o valor já que fosse um valor final. O que seria, nesse caso, a restituição do imposto de renda? Um dia desses eu fui perguntado nesse sentido, e eu dei um exemplo que eu acho que vai serve para nós aqui nesse momento. Eu tenho um amigo que é corretor de seguro de veículos, e ele trabalha para todas as corretoras. A corretora A paga para ele um valor mensal ou por apólice que ele vende, então ele tem a comissão dele que é um salário, então ele recebe um salário dessa empresa. O salário dessa empresa que ele recebe da companhia A é R$1.000 por mês, exemplificando. Recebendo R$1.000 por mês, essa empresa A não tem que fazer retenção de imposto, porque ele está abaixo do mínimo tributável de acordo com a tabela mensal. Só que ele não trabalha só para essa empresa A. Ele também representa a corretora B, C, D. Supondo que ele trabalhe para 5 empresas e receba R$1.000 por mês, nenhuma das fontes pagadoras tem o conhecimento e sabe que ele recebe de outras, e ainda que soubesse, não tem que pagar imposto. Não tem que reter o imposto da pessoa física dele. Sobre esses R$1.000, ele vai receber os R$1.000. Quando chega na época da declaração de imposto de renda, usando esse exemplo aí, ele vai ter R$60.000 de salário total. Ele seria tributado. Ele estaria, mensalmente, ele já estaria na alíquota de 27,5% de imposto. Só que ele não foi retido em nenhum momento. Por quê? Porque todas as fontes pagavam a ele mensalmente valores diferentes, abaixo do mínimo tributável mensal. Vai acontecer o quê? Na declaração de imposto de renda, ele estará sujeito aos R$60.000, vai estar sujeito a imposto 27,5%. Ele não antecipou isso ao fisco. Então, assim, a retenção mensal é uma obrigação de quem paga, em 99% dos casos, 90% dos casos, a fonte pagadora tem a obrigação de recolher o imposto sobre aquilo que ela está pagando. Além disso, essa fonte pagadora não necessariamente precisa saber que, para quem eu estou pagando, tem outras fontes. Então, a retenção pode existir de todas elas, sumarizadas na declaração, e na declaração de imposto de renda anual, por que pode virar uma restituição? Já que se todas as fontes fazem a retenção correta mensalmente, por que na minha declaração de imposto de renda eu tenho uma restituição? Basicamente e simplesmente porque você pode ter despesas escolares com seus filhos ou com você mesmo, um curso profissionalizante, que você não usou na declaração de imposto de renda. No mês a mês, você não usa essa dedução. Mas na declaração de ajuste anual, ainda que o valor não seja tão relevante, se você tiver 2 filhos ou 3 filhos, por exemplo, já são quase R$10.000 de dedução. Então, você passa... São deduções que não podem ser aplicadas mensalmente, mas que na declaração de imposto de renda, sim. Elas podem e devem ser aplicadas. Além do mais, ainda que a pessoa não tenha essas deduções, a declaração de imposto de renda anual, ela concede um desconto simplificado. Então, se você entrega a sua declaração no modelo simplificado, por não ter despesas dedutíveis que justifiquem você entregar no modelo completo, a Receita te dá um desconto. Esse desconto você só conhece na declaração de imposto de renda anual. Então, aí, neste caso, se você recebeu religiosamente de uma empresa, ela fez a retenção corretamente todos os meses, quando você entregar a sua declaração no modelo simplificado, porque é mais vantajoso para você, então, nesse momento, você terá uma restituição. Certamente terá uma restituição. Cleiton, ainda tem aqui várias perguntas. As principais perguntas são, de fato, sobre MEI e sobre empresas como um todo e sobre dependentes, que é o que eu acho que fica de mais dúvida, mas acho que também uma coisa que gera bastante curiosidade das pessoas é sobre
sobre a questão da educação e da saúde, o que pode e o que não pode declarar, o que abate e o que não abate. Mas, infelizmente, a gente já está agora num horário apertado, porque daqui a pouquinho vai ter o julgamento da STF, então eu vou ter que terminar por aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu quero pedir para vocês que mandaram as suas dúvidas aqui, que continuem mandando. A gente marca um próximo programa, alguma quarta-feira de manhã, que a gente fala bastante de economia, para trazer um convidado para, de fato, esclarecer essas dúvidas, principalmente sobre MEI, que a gente está vendo aqui, sobre os dependentes. Okay. Mas muito obrigada, Cleiton. Eu que agradeço a oportunidade, por todos esses esclarecimentos. Estou à disposição, caso necessite, fique à vontade, estarei disponível.